versículo decorado durante este ano na escola dominical, com endereço completo. Fale um versículo que você tenha decorado aqui na escola dominical com endereço completo. Ninguém? Só corre não. Josué 24:15, gente. Eu e minha casa seria 24:15. Aí, nossa Deus, agora vai para o médico. Ok. A próxima, pode? Pode. Essa é tranquila. Dê o seu testemunho sobre a importância da escola dominical na sua vida. Nossa Deus, isso aí dá. Dê o seu testemunho sobre a importância da escola. Ó, Sãozinho. Toca o sino, Sãozinho. Toca com força, vai lá. Aê. O meu testemunho é que, graças a Deus, se não fosse a escola dominical, minha vida era toda assim, atrapalhada. Aí, quando nós aceitamos Jesus, eu falei com a mãe assim: ó, eu vou ser de companhia com você, mas eu não vou trocar minha religião por você, não. Mas o que aconteceu? Mas acontece que a gente não é dono da nossa vida. Deus aqui é quando eu ia para a missa, aí voltava para a escola dominical. Aí eu falei com a mãe: ó, mas eu não vou batizar, não. Acabou que eu batizei primeiro que ela. Coisa boa. Agora chega as mais difíceis. Cite os frutos, na verdade, o fruto do Espírito. Tem uma musiquinha que fala: é o amor, a alegria, a paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, o amor. Aí repete. Não fácil, né? Decorem músicas. É verdade. Ensinar pra gente. Eu não sei. Agora tem a ver com as lições do pastor. Agora tem a ver com as lições do pastor. Explique a diferença entre pecado e pecados ensinada na escola dominical. Explique a diferença entre pecado e pecados na escola dominical. Antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer que, por causa de eu estar com a minha mãe, eu sinto falta demais da escola. Eu fico muito triste das pessoas não entenderem como é gostoso estar aqui aprendendo, né? Pecado tem a ver com a natureza que nós recebemos de Adão, é a nossa natureza, né? E os pecados são os frutos que essa natureza produz. Então, todos os pecados, ira, maledicência, são os frutos de uma natureza corrompida que nós recebemos de Adão. Falei certinho, pastor? Os alunos aqui são bem aplicados, né? E agora é a última, não menos desafiadora. Venha até a frente e cante a canção aprendida na escola dominical. Você tinha que ser eu também. Ninguém? Foi tão bom. Não. Qual que foi? A gente dividiu as vozes aqui, de um lado e do outro. Falando sobre alegria. Ô Mateus, você tinha que saber, Mateus. Eu vou lembrar o ritmo, hein? Na, 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 na,
é o Salmo 119, se não me engano, 115. Salmo 119. O Salmo 119 não dá para pedir para decorar de jeito nenhum, né? Não pode decorar para você. Só que não é o 115, não. É o 105. Salmo 119, 105. 119, 105. Amém? Vamos ler uma só voz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. E você memorize essa passagem, que ela fique como mais uma marca da escola dominical na vida de vocês, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça firmes e fortes aqui, porque é aqui que nós vamos aprender do Senhor tanta coisa boa, né? E nós tivemos um testemunho que foi o da ação, mas eu tenho certeza que outras pessoas teriam muita coisa para falar sobre esses momentos vividos aqui. Quer falar? Vamos agora. Não tem como ter escola sem ter duas coisas: alunos e professores, né? Eu queria que o pastor viesse aqui e a gente orasse pelos professores da nossa escola, para que Deus continue reforçando esse meu Guilherme, a Rafaela, que estão ali, vem cá, por favor, a vem cá também, aqueles que trabalham no ensino lá com as crianças, que às vezes parece uma brincadeira, mas para mim a aula mais importante que existe na igreja é a das crianças. Evita muito problema quando a gente fica velho. Quem são os professores, né, Caca? Tem mais alguém? Mais alguém que dá aula aí, gente? Do culto das crianças também. Tem não? Fernanda não chegou. Ainda não chegou. Amém. Mas tá bom, já temos vagas. A gente ora por isso. Aqui temos vagas. Ele está Então, representando. renovando. Temos Antes muitas vagas. de orarmos, vamos colocar os pedidos também que nós estamos orando. Então, a Júlia tem um sobrinho com 15 dias, né? Está internado, os irmãos viram lá, né? Entubado, está com pneumonia. E aí nós estamos orando por isso, né? Sobrinho da Júlia, com 15 dias, filho da irmã dela. Ah, o menino que está entubado? Porque a mãe também está com A mãe está com pressão alta. Né? Mas a criança está entubada. Pastor Nilson, e um menininho neto de Leonardo de Ramos, está com 2 anos, está com câncer no pulmão. A Vanessa pediu também para a menininha, né? Lá nós vamos orar. Tem mais pedidos? Família de Isso. Nenê? Tereza? Por questão da minha família e com várias pessoas também da minha família que não estão bem de saúde. Você? Família. Tem uma senhora que vivendo no socorro, o filho da casa dela, não sei se o pessoal ouviu, eu falo aberto, postou. Eu fiquei comovido aqui na coragem dela, ao lugar dela, pedir socorro. Lembrar das pessoas, orar sem saber, sem conhecer. Deus sabe, né? Tá. Lali. Meu lá, confissão da minha irmã. Confissão também de Marco Antônio. Tá. Família, né? Pelos mais idosos, né? Nós estamos orando, né? Dona Lina, Dona Sandra, seu Zeu, né? Júlia, sua irmã? Mãe. Então vamos orar. Então, nós estamos orando pelos professores, viu? Então tá. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio, a oportunidade, Senhor, a graça de podermos reunir como igreja e estudar a Tua Palavra, Senhor. E também, Pai, te louvamos porque providenciar, Senhor, pessoas que com dons, talentos dados pelo Senhor mesmo, ó Deus, estão ministrando a Tua Palavra, Senhor, ao coração dos outros aqui na Escola Dominical. Pedimos a Tua bênção sobre cada um deles, ó Deus, e também sobre os alunos, Pai, que hoje também seja um dia de edificação, de crescimento, Pai, ó Deus, de bênção na vida de cada um de nós. Também queremos, ó Deus, colocar esses pedidos que foram feitos aqui diante do Teu altar, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas.
E, Deus, basta, Senhor, uma palavra do Senhor e as coisas mudam. Então, Pai, nós nos submetemos, ó Deus, à Tua vontade e clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia, ó Deus, dessas vidas, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, esperamos no Senhor. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para adoçar a manhã de todos, a gente vai distribuir um bombonzinho para você ou comer durante a aula, né, pastor? Vou guardar para sobremesa. Para depois, né? Hoje é o dia da escola dominical. Mano, nós vamos separar então dos adolescentes. Deixa eu ganhar o bombom primeiro, pastor. Senão fica aí esperando. Vai dar primeiro para o Sigão sair, ué. 10-0. Oi? Eu só aqui por causa disso. Pois é, Aê! Enquanto estão sendo distribuídos aí os bombons e as crianças vão sair ali. Quem são que vai sair? Nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Quem vai sair? Então as crianças poderão sair até adolescentes. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 7. Nós leremos a partir do versículo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Então o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém. Nós lemos até o verso de número 12. Irmãos, nós estamos estudando sobre a relação da lei e a graça, né? Então Paulo, lá no capítulo 6, no final do capítulo 6, ele falou que o pecado não teria domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E aí ele vai explicar, né, agora como que isso acontece, tá? Então ele falou que nós somos justificados diante do Senhor, e por isso então agora não há mais condenação. Ele vai falar no capítulo 8, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas entre os 6, onde ele falou que o pecado não terá domínio, e o capítulo 8, dizendo que já não há mais condenação, Paulo então precisa explicar a relação da lei na vida do homem. E aí ele vai falar, contando a sua própria experiência, da relação da lei com a vida dele. Então ele vai dizer assim, ó, eu agora sou uma nova criatura, mas e antes, outrora, como eu era? E aí ele vai explicar. Então nós dissemos que o novo homem em Cristo, ele é justificado e ele tem uma nova vida
e ele é salvo. Então veja, o novo homem está nessa relação com Deus. Então, se ele foi justificado, então seus pecados todos foram perdoados. Se ele tem uma nova vida, ele agora tem uma nova vida espiritual, então ele pode se relacionar com Deus, que antes ele não tinha, né? E outra, ele é salvo porque no final, desde agora, mas no final não há mais condenação para ele, certo? Mas e o velho homem na vida daquele que ainda não recebeu Jesus? Como que é? Então, o velho homem, Paulo disse que ele é escravo do pecado, morto espiritualmente e condenado. Essa é a condição de toda pessoa que está sem Cristo. Então, uma pessoa sem Cristo, ele é um chamado de velho homem, porque é a natureza que nasceu de Adão. Nós falamos da diferença entre pecado e pecados, né, que Deus explicou aqui. Ele é escravo do pecado, porque essa natureza o leva a cometer atos pecaminosos. Ele está morto espiritualmente, então ele não tem relação com Deus, né? Por isso ele cria deuses para relacionar com ele, e ele está condenado ao inferno, que é a segunda morte, né? O lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tá, isso aqui todos nós cristãos sabemos, porque isso aqui foi sempre explicado na igreja, né? Então, que essa é a condição, e por isso tem salvação em Cristo Jesus. E esse é o tema da carta, né? Lembra? Nós falamos que o tema da carta aos Romanos é Paulo falando que ele não envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Então, a ideia da carta é mostrar que há salvação respondendo ao chamado do Evangelho. Quem salva não é o Evangelho, quem salva é Cristo, né? Mas o Evangelho é o meio de Deus chamar o pecador, né? Tá. Aí Paulo foi desenvolvendo isso e trabalhou isso agora no capítulo 7 com relação à lei. Então a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: que essa pessoa que tem uma nova vida aqui, ele estava antes morto. Então, se ele morreu, né, então ele não tinha relacionamento com Deus. Para ele ter uma nova vida, Deus então pegou esse homem e colocou na cruz com Cristo. E ele foi sepultado com Cristo espiritualmente. E quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou para uma nova vida. Então, como ele morreu em Cristo e ressuscitou, aí Paulo diz assim: então a lei agora não tem mais domínio sobre ele. E aí ele citou o exemplo do casamento, dizendo assim, que um homem é casado com a mulher está presa ao homem no casamento até que o marido morra. Se o marido morreu, ela está livre para casar de novo. Então ele diz assim: olha, vocês morreram relativamente à lei, então agora vocês nasceram, morreram em Cristo, vocês reviveram e é para se unir a outro. Quem é isso? Cristo. Então agora a igreja é a noiva dele, é a esposa de Cristo, e aí então nós temos uma outra relação. Nessa relação com Cristo, então a lei ela tem algumas funções para nós. Paulo disse assim: a lei foi de toda abolida, então acabou. Então, porque nós não estamos debaixo da lei e sim da graça, então a lei não interessa mais? O crente não precisa da lei, né? Então a pergunta que ele estava falando, aí ele disse assim: não, de modo nenhum. A lei é santa, o mandamento é puro e bom, porque vem de Deus, né? E aí lembra que nós tivemos aqui uma diferença entre a lei de Deus, a lei de Moisés e a lei civil, né? Lembra que para o judeu ainda tinha mais uma lei, que era a lei cerimonial, né? Então a lei de Deus ela é demonstrada nos 10 mandamentos, que é chamado de lei moral, né? Dos 10 mandamentos, que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. A lei de Moisés é toda aquela lei civil que foi dada para o povo para relacionamento no deserto. E a lei cerimonial, que era a lei de culto, né? Então, de Moisés, tá? Então, essas leis, né? Aí, a única que permanece ativo na vida de um cristão, não de um cidadão, mas de um cristão,
é a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, que fora dado por Deus antes de Moisés. Moisés só recebeu a lei escrita, a lei moral escrita. Mas essa lei já estava onde? Lembra? Nós falamos aqui. No coração do homem, né? Então o homem já sabia o que era certo e errado antes da lei. Então não foi a lei que mostrou o certo e errado, né? Porque mesmo a lei de Moisés, como se o homem não soubesse. Não, ele tinha uma lei dentro dele, por isso ele era responsável por isso. Então, lá no capítulo 1, quando nós estávamos tratando da salvação, Paulo falou assim, que todo homem, né, prestará contas de si mesmo a Deus. Aí ele fala assim, primeiro o judeu, porque ele tem uma lei escrita, e aí ele vai prestar contas diante de Deus de acordo com aquela lei escrita. Mas ele falou assim, e quanto aos gentios que não têm lei? Aí ele diz assim, eles servem de lei para si mesmos, porque eles têm uma norma da lei gravada no coração. Então ninguém escapa, né? Então aquele que não tem a lei de Moisés para condená-lo, ele tem a lei gravada no seu coração também para condená-lo. Então todo mundo é condenado diante de Deus, não há justo sequer nenhum. Por isso precisa de um Salvador. Quem é esse Salvador? Cristo, né? Tranquilo, né? Pastor, sim. E quanto ao primeiro e o segundo mandamento? Porque a gente está gravado no coração, mas os homens fizeram outros deuses, apesar disso ser uma prerrogativa da lei. Como é que a gente acha isso antes da lei da Moisés? Pois é, veja bem, a lei, ela tem a função de mostrar o pecado, né? A lei revela o pecado, é uma das funções da lei, nós vamos falar agora. Mas a lei também tem uma função de condenar o pecado. Então, quando o homem que não tinha a lei de Moisés, né, mesmo assim, ele estava condenado pela idolatria. Por quê? Porque estava condenado pela idolatria? Porque desde que ele morreu em Adão, ele perdeu o relacionamento com Deus. Mas ele tinha algo interessante, ele tinha uma memória de adoração. Então, o homem foi criado para adorar a Deus. Como ele morreu espiritualmente e ele não tem condição de relacionar com Deus para adorá-lo, mas ele tem essa memória, então ele passou a fazer deuses. E aí ele peca por causa disso. O fato de não ter conhecimento da lei não o inocenta, né? Porque a gente acha assim, tadinho do índio, né? O índio não pode ser condenado porque ele não tem lei, ele não tem conhecimento, não é? Então como que vai ficar lá no dia lá que o Senhor vier e aí Deus condenar um índio que não teve chance nenhuma, né? Mas ele tem a norma da lei no coração dele. E a idolatria é a expressão de um coração corrupto. Então ele é condenado porque está em onde, gente? Em Adão, né? Então ele não é condenado pelas atitudes. As atitudes só serão usadas para a pena. As atitudes são usadas para a pena. Isso que é muito bom a gente colocar aqui. Vou até um pouquinho no quadro para entender. Então, o que condena? Então, o pecado. O pecado condena. E os pecados? Não pena. Relacionado à pena. Então, o pecado vai para o inferno, está condenado. Agora, e as penas do inferno? Quanto ele vai sofrer no inferno? De acordo com os pecados. De acordo com os pecados. Então, quem mais pecou, maior sofrimento. Tranquilo aí, gente? Então, vamos pensar. O que não, antes de Moisés, ele está condenado porque está em Adão, e ele será punido os pecados. Então, por isso que o Salmo diz, e Paulo reforçou, dizendo, não há justo sequer nenhum, não há quem faça o bem, não há quem entenda, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, né? Então é a condição do homem, né? Romanos 1 tem uma parte que frisa bastante isso, né? Por exemplo, a ira de todo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. É isso? Isso. E aí ele continua dizendo, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então a idolatria é uma progressão da perversão. Então tem duas palavras usadas aí: impiedade e perversão. Impiedade o que é o ímpio? O pio é o crente. O que é o ímpio? O não crente. Então, certo? Então, impiedade é falta de religiosidade, né? Então, a pessoa. E a perversão é a maldade ligada aos atos. Então, são condenados pelas duas coisas. Primeiro, porque eles abandonaram Deus, e porque eles fizeram. Aí a gente volta para os mandamentos. Então, os 10 mandamentos se resumem em duas partes. Uma que vai para Deus e a outra que vai para o próximo, né? Então eles quebraram os 10 mandamentos de Deus, né? Primeiro, fazendo ídolos e adorando os ídolos e maldade contra o próximo. Só para falar que o povo de Israel ele nasce a partir de Abraão, não é isso? Mas antes dele você tem Noé, que se relacionou com Deus, você tem Enoque. Então Deus de alguma forma se revelou a esses homens. Sim. Então quer dizer, havia possibilidade de conhecimento de Deus mesmo sem a lei. É porque isso é claro, porque havia aqui, gente, ó, é bom a gente entender isso aqui. Nós temos uma revelação natural e nós temos uma revelação especial. Qual que é a revelação natural? As obras de Deus. E qual que é a revelação especial? Jesus. Tá. Então veja, todo homem tem uma revelação natural. Todo homem no mundo, ele sabe que existe um ser que criou o mundo, criou as coisas que tudo há no mundo e dirige o mundo. Então todo homem sabe disso. Não tem ninguém que possa dizer assim: não, eu não sei se existe Deus. Até o incrédulo, né, ou o ateu que se diz ateu, né, no final ele sabe que tem alguém que criou isso tudo, né, mesmo que ele não o aceite. Porque o ateísmo não é a falta de crença, o ateísmo é a falta de aceitação de Deus. Porque o ateu crê, né? Ele crê em alguma coisa. Não tem como uma pessoa não crer, gente, não é? Então, quando uma pessoa se diz ateu, ele está dizendo assim: eu não creio em Deus, eu não aceito Deus, né, como Deus, mas ele crê. Então veja, todas essas coisas que são as obras de Deus é capaz de revelar que existe um Deus, né? Certo? Existe um Deus, né? Porém, essa revelação natural ela é incompleta, porque ela não revela a pessoa, ele revela o Criador e não revela quem é ele. Por causa do pecado, então o homem, sabendo que existe um ser que é o Criador, ele deu nome a esse ser. Ele é o Baal, ele é o Buda, ele é o tal, aí foi dando nomes a esse Deus que ele adorou, que ele fez para ele, como Deus dele. Um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, é o Deus dele, certo? Por quê? Porque ele não tem o conhecimento da revelação especial que revela a pessoa. Então, por isso, vem Jesus, e quando Jesus vem, Jesus revela quem é esse Deus Criador. Não é? Então, diz assim,
que é o versículo? O pai. Não, aqui fala assim: o filho é quem o revelou. Como é que começa o versículo? Ninguém conhece o pai, senão o filho é aquele que o filho quiser revelar. Então quem revela é João 11, né? Que Jesus falou isso. João 10, finalzinho de João 10, do Evangelho de João. Então, aí logo depois Jesus faz aquela chamada lá: vinde a mim, todos que sais lá. Então, assim, ele orou a Deus dizendo: graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios entendidas, revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Deus, foi do teu agrado. Né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Né? Então, Jesus veio. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim, que ele é a expressão exata de Deus. Hebreus diz assim, que no princípio Deus falou pelos pais, aos profetas, nos últimos dias não falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Jesus diz: quem me vê o Pai vê a mim. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que revela ao Pai. Então ninguém vem ao Pai senão por ele. Então tudo isso mostrando que há uma revelação especial. Essa revelação especial só a tem quem nasce de novo, tem uma nova vida. Porque essa revelação especial, guarda isso no seu coração aqui. Essa revelação especial, ela não é pelo conhecimento, ela é pela relação. Tá? Guarda isso no seu coração. Por isso, fé, gente, fé salvadora não é conhecimento. Fé salvadora é relação, é relacionamento. Então, quando nós nascemos de novo, nós agora conhecemos a Deus, porque nós relacionamos com Deus. Nós temos uma relação com Deus agora, por causa de quem? Do Filho, Jesus. Então, essa revelação especial só pode ter quem tem uma nova vida. Então, aí quando que isso começou? Aí vem a pergunta do Cláudio. Com 7. Né? Lá em 7, as duas linhagens foram identificadas. Qual é a primeira linhagem? Caim, que é a linhagem do mal, que é do maligno. E a segunda? 7, porque diz: a partir de 7 passaram a adorar a Deus. Que interessante. Mas Abel e Caim não adoraram a Deus? Não estava antes? E não estava antes? Não estava prestando oferta? Aí é que está. A oferta de Abel foi aceita por causa da relação, e de Caim foi rejeitada por causa da falta de relação. Então, tem muita gente que coloca lá: não, foi o elemento que foi colocado, um envolvia sangue, outro envolvia. Não tem nada disso, gente. João diz lá: Caim foi rejeitado porque ele era do maligno. Ele não tinha relação com Deus, ele tinha relação com quem? Com o maligno, com Satanás. Não é? E Abel tinha relação com Deus. Então, quando a mulher dá a luz a 7, ela não disse assim: Deus me deu outro filho. Ela disse: Deus me deu outro varão para ficar no lugar de Abel. Então, a linhagem de Abel estava onde? Em 7. Então veja, 7 não era filho de Abel, mas ele entrou no lugar, ele substituiu. Né? Isso tem uma relação lá na frente, não é? Quem substituiu a gente na morte? Está vendo como que a coisa liga lá? Bacana, né? Tranquilo, gente? Vamos seguindo? Então vamos lá. Então, nós mostramos aqui na aula passada que a lei então tem uma função, porque Paulo fala assim: bom, então é a lei pecado? Ele diz: não, de modo nenhum, pois eu não conheceria o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, qual é o primeiro propósito da lei? Vamos lá, primeiro propósito da lei: revelar o pecado. Segundo propósito da lei: condenar o pecador.
Vou explicar os dois. Primeiro, revela o pecado porque mostra o que é pecado, o que é certo e errado. Certo? Lembra que nós falamos numa aula aqui anterior que na relação da nova vida, nós não estamos debaixo da lei, no sentido nós não estamos debaixo da maldição da lei, da condenação da lei. Então, o crente, ele não é mais condenado pela lei. Então, ele agora está livre da condenação da lei, porque alguém foi condenado no lugar dele, que foi Jesus. Então a lei mostra, revela o pecador, e aí para o pecador revela o que é certo e o que é errado. No revelar o certo e errado, o crente agora usa a lei para, com gratidão, agradar a Deus. Guia também, né, pastor? Então, para eu saber como é que eu vou agradar a Deus. É importante entender que matar era pecado antes. A lei só vem dizer que isso é pecado. Sim. Mas matar já era pecado antes. Revelou. A cobiça era pecado. Revelou. Paulo falou. Agora aqui, é muito interessante, porque veja, aqui o legalista, gente, ele corre o risco de achar que fazendo certo e errado ele vai ser salvo. Obedecendo a lei. Entendeu? Então ele é salvo por Cristo. Alguém morreu por ele, pagou o preço do pecado, livrou da condenação, justificou sua vida. E aí ele pegar e usar a lei para tentar salvar a si mesmo. Como? Estabelecendo regras de o que você faz e o que não faz. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você não fizer, você vai ser condenado. Então, isso está ligado a um monte de doutrina que mais tarde nós vamos falar sobre ela, mas especialmente uma que chama segurança da salvação. A segurança da salvação diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas há um monte de igreja que prega o seguinte: se Jesus voltar e você estiver com um pecado, praticando algum pecado, você pode ir para o inferno. Então, quem é que salva a pessoa? Ela mesma. Voltou a salvação pelas obras. Então, quando Paulo fala aos Gálatas que se eles estivessem voltando à lei como meio de salvação, obediência como meio de salvação, eles estavam anulando Cristo. Eles dizem, então Cristo nada aproveita. Um dia eu falei aqui, gente, que nós temos salvação pela graça mediante a fé, que é a doutrina reformada, e nós temos um grupo que algumas igrejas evangélicas usam, que é a salvação pela graça mediante a fé mais a obediência. Então é um sinergismo, é uma ajuda. O crente ajuda Deus a salvar ele. Então Cristo morreu, mas não é suficiente. O crente precisa obedecer para ser salvo. Como se isso na salvação fosse possível, né? Então veja, ninguém consegue salvar a si mesmo, né? E aí, esse é um dos pontos que nós vamos tratar aqui agora. Mas veja, tem muita igreja que prega salvação pelas obras, mas tem muita igreja evangélica que prega salvação pela graça mais a obediência. E aí isso anula ou torna insuficiente o sacrifício de Cristo na cruz. Então, se só a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição não for suficiente para me salvar, e eu precisar fazer alguma coisa, então a salvação ela é uma cooperação entre eu e Deus. Então é fé mais obras, é graça mais obras. E ela no final se confunde com uma coisa perigosa, seria um Cristo imperfeito. Uma obra insuficiente. Pastor, eu acho que o tempo todo, posso estar enganada, né? Mas Deus já apontava para isso quando o pecado entrou no mundo lá no jardim, que Deus veio para poder relacionar com Adão e ele tinha escondido também o pecado. Que Deus estava mais preocupado com onde ele estava do que o que ele tinha feito. Depois, quando Jesus veio, Jesus comeu com pecadores e demonstrou que valia muito mais o que estava no coração do que o exterior. Então isso
Isso. Agora sim, a gente também não pode cair numa liberalidade tamanha de achar que crente não precisa obedecer, né? A obediência, ela veja como que muda tudo, quer ver? Muda tudo, quer ver? Veja, a obediência, ela é a demonstração de que eu fui salvo. Então ela é a evidência de que eu sou salvo, e ela não é a condição para eu ser salvo. Vou repetir, viu? Então, se ela for a condição para eu ser salvo, então é salvação pelas obras. Eu obedeço para ser salvo. Se ela é a evidência da salvação, então quer dizer que o salvo obedece. E ele obedece por gratidão. Então a lei, ela aponta o pecado para o crente hoje, para mostrar o que é certo e errado, para que com gratidão ele obedeça. Essa coisa é tão absurda, esse pensamento, porque a gente precisa pensar assim, que antes da minha salvação, eu não tinha como obedecer a Deus. Então, eu só consigo obedecer a Deus porque foi plantado em mim um espírito que se relaciona com Deus e que me capacita a obedecer. Ela não pode ser anterior à salvação. Mas aí há um monte de coisa que confunde, né, a cabeça da pessoa. Primeiro, é que ele acha que é barato demais. Não é? Então assim, mas aí Cristo morreu e não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. Entendeu? Mas aí é muito barato, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, como a gente é legalista mesmo, né? E todos nós somos mesmo, tem jeito, né? Então a lei serviu para a gente avaliar quem é crente e quem não é. Então a gente vai assim, se ele estiver obedecendo, ele é crente. Se ele não estiver obedecendo, ele não é crente. Né? E aí a gente passou a julgar as pessoas por causa da lei, né? Usando a lei para julgar os outros, né? E aí isso é da nossa natureza mesmo, da natureza pecaminosa, do velho homem que está em nós ainda, né? Pergunta? Pastor, tem coisa também que deixa a gente pensativo demais, porque, por exemplo, tem coisas que fulano fala e eu não consigo fazer. Esses dias eu estava lendo um depoimento lá, uma informação daquele moço da família Lopes que está lá comendo, o que está passando lá. Eu fiquei pensando assim, como é que esse moço foi parar lá e essa mulher teve coragem de casar com esse homem, e chegou a família toda, o pessoal planta igreja, tudo lugar aí, ó. Mas aí seu chama é chamado. Pois é. E aí, assim, a gente avalia o chamado pela dificuldade, né? A importância do chamado pela dificuldade ou pelo efeito do que ele produz, né? A gente acha assim que um médico é mais importante do que uma outra pessoa que trabalha um gari, por exemplo, né? A gente avalia pelo o esforço, né, da pessoa ou pela importância que a gente dá àquela coisa, né? E a gente não faz. Basta você ver a importância do gari quando fica de greve aí, ó, né? A cidade juntando lixo, a bicharada, aí haja médico para tratar essa saúde, né? Então, assim, aí a gente, espiritualmente, a gente tem essa tendência também, por exemplo, quem é mais importante? Quem vai ou quem fica e ora? Não tem. Ou quem fica e contribui. Né? Quem vai está lá na frente, foi chamado para aquilo. Então, quem é que capacita? Deus. Então, você está lá é porque Deus capacitou. Agora, e quem ficou aqui, que ora e contribui? Deus está fazendo a mesma coisa. Está a mesma coisa. Mas cada um é chamado para uma área. Tem gente que tem vontade de fazer o que o Senhor faz, mas não foi chamado para aquilo. Isso, porque aí depende do chamado de Deus, né? Esses dias, gente, eu estava lendo uma coisa sobre Azael, que foi o cara que Deus levantou na construção do templo. Aí Deus virou para Moisés e disse assim, eu vou colocar nele o meu espírito. E diz assim, o espírito de excelência e de capacidade. E aí diz que Deus dotou ele
tudo quanto foi capacidade para fazer obra de arte, para fazer o tabernáculo. Aí a pessoa que estava escrevendo disse assim: às vezes a gente acha que a profissão da gente está totalmente fora do que é espiritual, né? Aí a gente pensa assim: o fulano que trabalha lá na empresa, ele está trabalhando lá, mas a função dele não tem nada a ver espiritual, a coisa é social, é profissional só. Não, irmãos. Se Deus te deu a oportunidade e a capacidade, ali é uma obra de Deus. Então, o que você vai fazer ali, é Deus que vai suprir a sua capacidade para fazer. Então, por isso, a gente precisa fazer com excelência e honrar a Deus em tudo, e especialmente naquilo que Deus nos deu habilidade para fazer. Então, a pessoa que faz uma comida, né, não pode jogar, que foi chamado por Deus, né, para trabalhar com comida, né, não pode jogar os temperos lá de qualquer coisa, não tem que fazer com excelência, porque ali o nome de Deus está sendo honrado. Amém. E aí qualquer área, meus irmãos, toda área que a gente estiver trabalhando, né, se Deus nos deu habilidade naquela área, Deus quer nos usar ali. E outro, se Deus nos colocou ali, é porque Deus tem um propósito para a gente ali, naquela área, né? E aí, quem supre? É Deus, né? Tudo é Deus, tudo. E a honra é para quem? Mesmo que quando a pessoa faz por excelência, a tendência é ele receber a glória, né? Mas aí tem que direcionar a glória para quem lhe deu a capacidade de fazer. E aí, se é professor, né, Letícia, então fazer com excelência. Eu estou honrando a Deus, estou glorificando a Deus. Muda tudo, né? Ninguém trabalha por dinheiro mais, né? Trabalha por vocação. Então, diferente. Quem trabalha por dinheiro, se ficar desempregado, fica desesperado. Quem trabalha por vocação, sabe que ali, se Deus fechar aquela porta ali, é porque tem outra aberta onde Ele vai querer usar, né? Ele vai usar, né? Essa semana meu chefe me falou a respeito disso. Ele falou assim: uma coisa que eu fico impressionada assim, no seu trabalho é que você não é da área de direito, que eu faço é muito ligada à lei. Você não é da área de direito, não tinha obrigação nenhuma de saber das coisas que você sabe, mas às vezes você sabe melhor pelo tempo que está aqui, pela disposição que você tem, do que as pessoas que são da própria área. Mas assim, isso porque Deus faz isso. Dá habilidade, né? Vamos voltar? Vamos lá. Então, como que a lei condena o pecador? Porque no final diz assim: você pecou. E pecando, qual que é o resultado final? Condenação. E aqui no caso, inferno. Não é? E para o crente, né? A lei condena o pecador, não é? O crente agora já não está mais nessa condição, porque ele agora já não é mais escravo do pecado, o pecado já não tem mais domínio contra ele, então a lei não o condena, é o que Paulo falou. Então nós morremos relativamente à lei, então a lei agora não pode mais condenar o crente. Tá? Tem um terceiro aspecto da importância da lei. A lei revela um Salvador. Então veja, como ela revela o pecado, mostra que eu sou pecador, ela mostra a condenação, que vai ser condenado no final. Qual é a conclusão que eu chego? Eu não dou conta de salvar a mim mesmo, eu vou para o inferno, então eu preciso de alguém. Então, por isso que diz, o fim da lei é Cristo, porque vai chegar nele, é só ele. Então aí eu preciso de um Salvador, e o Salvador é Cristo. Bacana, não é? Agora, a lei também faz, e Paulo tratou isso aqui, revela, quarto, a malignidade do pecado. Como que o pecado é mau? Veja, Paulo diz assim, que a lei revelou o pecado, mostrou o pecado. E o pecado aproveitou dessa circunstância e produziu então toda sorte de concupiscência. Ele diz assim, até então, como eu não conhecia o pecado, eu estava isento quanto à justiça da lei. Mas quando a lei veio, ela revelou o pecado, e revelando o pecado,
mostrou a malignidade do pecado, e aí por causa dele eu morri. Então Paulo falou assim, que aquilo que a lei fez foi mostrar o quanto o pecado é hediondo e maligno na vida de uma pessoa. Querem ver? Vou dar alguns exemplos. O pecado transforma o amor em paixão, em luxúria e etc. O pecado transforma o desejo, né, de produzir em avareza. A pessoa passa a trabalhar por dinheiro. O pecado transforma a inocência em maldade, né? Transforma aquilo. E assim vai. Tudo aquilo que é impróprio, o pecado transforma. Pega uma coisa boa e transforma aquela coisa em má. Por isso o pecado tem um mal nele mesmo que conduz, né? E por levar assim, leva a pessoa ao desespero. Então, pensa, Paulo, ele está falando dele mesmo. Ele disse assim, ó, até então eu não sabia disso, mas aí o pecado veio e aproveitou da lei e colocou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de desejo próprio. E aí, não sei se os irmãos já pensaram nisso, mas tudo aquilo que é proibido é mais tentador para o homem. Quer ver? Vamos pensar. Olha que coisa interessante. Quando surgiu a primeira lei? Onde foi que surgiu a primeira lei? No Éden. Quando Deus diz assim, não pode comer desse fruto, não é? Como não havia pecado no mundo, então a proibição de comer do fruto, ela não era tentadora, porque não tinha pecado, não tinha pecado no mundo. Então para eles, né, não tinha sentido nenhum, né? Era obedecer a Deus, né, e fazer o que é certo. É o que ele sabia só. Aí o que aconteceu? Quando o tentador chegou, o tentador aproveitou da lei e colocou maldade na lei. E a lei revelou uma outra coisa que podia existir, que era a tentação de comer daquilo que era proibido. Por isso, assim, tudo aquilo que é proibido é mais tentador para o homem. Agostinho conta uma história muito interessante. Agostinho diz assim, que tinha um vizinho lá, e eles eram todos meninos, e tinha um vizinho que tinha uma pereira, uma árvore de pera, né? E eles juntos, os meninos todos juntaram e foram lá para roubar a pera do homem lá, porque era proibido roubar, né? Então, e eles subiram no pé, roubaram a pera e levou. E aí eles ajuntaram para comer a pera. E eles assim, na minha casa tinha vários pés de pera, e as peras muito maiores e melhores do que aquela daquele homem, mas era aquela que eu queria. Aí ele disse, por que era aquela que eu queria? Porque ela era proibida. Olha aqui. Para que isso aqui? Para dizer que isso aqui é uma tentação, né? Não é? Não é? O telefone, né? Para dizer que é uma tentação, né? Usou a tentação, você pode ter. Está vendo? Gente, hoje o mundo inteiro, o pecado transforma essa visão. Você não tem, mas você pode ter, né? E aí a pessoa trabalha pela tentação e não pela necessidade. Com certeza. Né? Muita coisa da nossa vida não é por necessidade que a gente faz é pela tentação, por causa do pecado, né? Então o pecado é hediondo mesmo. Isso. O pecado é mau, né? Ele é mau. A deturpação do pecado faz com que a gente ache que aquela coisa ali é necessária, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu menti, mas porque eu precisei, e quando na verdade é só o pecado deturpando essa verdade do nosso coração. Porque Deus não tirou de nós a presença do pecado, Ele tirou de nós o poder do pecado, mas a presença está ali. Então a tentação está para nós. Então nós somos tentados internamente pelo pecado e nós somos tentados externamente
pelo tentador e coisas, né? E a tentação de possuir, gente, leva as pessoas a fazerem isso, né? Uma vez o pastor Hernandes definiu vaidade. Eu achei que foi a melhor maneira de definição de vaidade, que aplica direitinho para nós, né? Vaidade, diz o pastor Hernandes, é você comprar o que você não necessita, né? Com aquilo que você não pode, né? Ou seja, você não tem, para comprar o que você não necessita para impressionar quem você não conhece. Sim. Né? Às vezes a pessoa tem um carro novo, não é por necessidade. Às vezes ele tem um carro novo é para impressionar. Aí eu ri demais de uma senhora que contou que ela comprou um carro novo e aí era final de semana. E aí o emplacamento do carro só ia ser feito na segunda-feira, né? Aí ela pegou e falou assim: eu vou passear com o meu carro sem placa, porque todo mundo vai saber que é um carro zero, né? Carro sem placa, né? Aí saiu de uma blitz logo na frente, parou ela e mudou. Toma! É ostentação, né? A ostentação é o resultado da vaidade. A gente querer mostrar para os outros aquilo que não faz sentido nenhum, né? Porque passa a trabalhar não pela necessidade, mas pelos desejos que o pecado produz, né? A cobiça, né? Leva a pessoa a querer, né? A pessoa que cristã, ela ainda, a Bíblia fala sobre de vigiar, examinar esse próprio, ter discernimento. Eu lembro do arrependimento de Pedro, quando ele negou Jesus, né? E Davi, em relação aos céus. Então, o ser humano, ele, o cristão, ele está sujeito a ficar frustrado, ficar triste e decepcionar com si mesmo, porque se ele não entender bem essas coisas, porque ele está sujeito ao pecado. Né? Mas aí é por isso que é uma luta, né, Silvio? É uma luta. É a luta do cristão, né? E aqui foi o próprio Deus que nos colocou nessa situação. Então, veja bem, se a pessoa igual Pedro chorou amargamente depois de ter negado. Porque o próprio Jesus tinha falado com ele. Então, é essa dificuldade aí com relação ao pecado. É justamente isso, né? Mas a gente precisa entender que o pecado é mau, não é? Então, a lei, ela revela tudo isso aqui, não é? E ela revelou que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador quem é? Jesus. Então, por isso a lei é santa, o mandamento é puro e bom. Veja bem, quando a lei revela o pecado, a lei ela não é a causa do pecado, ela só revela. Como um espelho revela que o rosto está sujo, mas a lei não tem poder de limpar o pecado, como também o espelho não tem capacidade de limpar o rosto sujo da pessoa. Não é? Então não adianta a pessoa confiar na lei achando que a lei vai limpar a sua vida. Não, o que vai limpar é o sangue de Cristo. A lei só vai revelar, né? Mas quem vai limpar para que não seja condenado, né, é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E quem é que vai limpar para que a pessoa possa viver em gratidão fazendo o que é certo? Então a lei mostra, mas é o pecador que tem que fazer isso. Então é a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo vai viver em obediência para agradar a Deus. E aí então ela vai fugir do pecado. Essa é a nossa realidade. Pergunta aí, irmãos. Alguém quer completar? Aí foi dito? Por dúvida? Eles respondem para o senhor agora. Eu pequei que Cristo torna a solução para. Agora, a partir do versículo 11, aliás, 13, Paulo então vai falar assim, de como isso na prática aconteceu com ele, né? Como que o pecado, a presença do pecado
e a condenação do pecado estava na sua vida, até que ele então chega a Cristo, né? E quando chega a Cristo, aí a coisa muda, né? Amém? Amém. Então vamos terminar então? Vamos ficar em pé, vamos orar e receber a bênção. Pai, queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, ó Deus, pelas verdades que o Evangelho nos ensina, Pai, ó Deus, de que a nossa vida está em Cristo. Deus, temos uma nova vida, pelo que Ele fez por nós, ó Deus, na sua morte e ressurreição. Queremos te agradecer também, Pai, porque o Senhor nos deu o entendimento, ó Pai, que agora nós devemos viver, Senhor, para honrar e glorificar o seu nome, ó Deus, por gratidão àquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus, através de Cristo. Nossa vida agora está em Cristo, ó Deus, e vivemos, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome. Sim, Pai, nos dê, ó Deus, cada dia mais a iluminação do teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, ó Deus, a tua vontade, o teu propósito, para poder segui-la. Te agradecemos também, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, muito além daquilo que nós necessitamos. E te glorificamos, Pai, te exaltamos. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, né? E a tardezinha, noite, culto.